Fala, empreendedores, estou de volta com mais um vídeo. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o que postar no Instagram quando você não tem tempo e nem ideia. É isso mesmo. Provavelmente você já se pegou olhando no Instagram, rolando o feed por mais de uma hora, encarando a tela, tentando imaginar o que postar. E nunca vem ideias do que postar, não é mesmo? Então, se você vive esse ciclo, você não é o único. E hoje eu vou te mostrar o que você precisa postar. Mesmo que você não tenha tempo, não tenha criatividade, não quer ficar muitas horas pensando nisso. E o melhor, tudo que eu vou te entregar aqui é simples, fácil e rápido e serve para qualquer negócio. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te entregar um modelo pronto e você pode utilizar já no seu próximo post. Só isso aqui já vale seu like, não é mesmo? Então deixa seu like maroto, bora começar. Então antes de você sair correndo para fazer o próximo post, deixa eu te contar um segredo aqui que muitos empresários não sabem. Mas sabe quem já descobriu? Os grandes influenciadores. Eles já entenderam como que funciona. E como que funciona? Você precisa de um sistema, precisa de um processo, precisa de uma metodologia de ideias. Quem não tem isso fica travado. O problema não é você não ter ideia, o problema é você não ter esse sistema, não ter esse processo. E quem depende de inspiração vive travando. Quem tem esse sistema nunca fica sem conteúdo. Então a primeira coisa que você precisa entender é esse objetivo. Você precisa de um processo, precisa de um sistema e é isso que eu vou entregar para vocês hoje. Primeiro, você precisa de um post que mostra que você entende do que você está falando. Isso ajuda você a ter autoridade. Uma das coisas que você precisa ter dentro da internet é a autoridade. Se você não tem autoridade, você não vende nada. É isso mesmo? Então você precisa passar essa autoridade. Quando eu falo de autoridade, você não precisa ter uma faculdade, não precisa ter uma pós-graduação, você precisa ter conhecimento do que você está falando. Você precisa passar essa confiança. E como a gente pode fazer isso? Responder uma dúvida comum dos seus clientes. Se você já tem um negócio, provavelmente o seu cliente vai até o seu estabelecimento ou até seu próprio WhatsApp e vive fazendo vários tipos de pergunta, não é mesmo? Então, a mesma coisa que você responde para o seu cliente pessoalmente, você pode pegar o seu celular e começar a gravar. Hoje eu vou falar sobre isso, isso, isso. Isso funciona dessa forma. Da mesma entonação ou do mesmo jeito que você respondeu para o seu cliente, você vai fazer isso abertamente nas redes sociais. Porque se um cliente tem essa dúvida, milhares de pessoas também pode ter. Outra coisa, mostrar um erro que a maioria comete e como evitar. Então existem vários erros comuns, que é normal, todo nicho os seus clientes cometem erros comuns. Então se você já sabe disso, provavelmente você sabe, você vai dizer qual é esse erro comum e como o seu cliente pode evitar esse erro comum. Explicar um termo técnico de forma simples. Uma das coisas que muita gente que é um pouco mais técnico, exemplo, mecânico, adoro dar exemplos aqui, né? Já comecei os exemplos. Toda vez que eu vou no mecânico, o meu mecânico às vezes ele fala muito técnico e eu não entendo direito o que ele tá falando, eu só concordo. Ah, tá, entendi, porque eu não entendo de carro, eu só sei dirigir, eu sou o Nutelinha que só sabe dirigir carro, então para carro eu sou Nutella. Então quando você trabalha com alguma coisa técnica, você tem que simplificar aquilo. Eu trabalho com coisa técnica, que é gestão de negócio, tá? Então para os meus mentorados eu preciso simplificar, porque se eu pegar todo o conteúdo que eu aprendi ou na minha faculdade ou na minha pós e trazer muito técnico para vocês é complexo. Eu concordo que alguns termos para mim foi difícil entender também. Então, até um professor, ele precisa simplificar algumas vezes. Então, você como empreendedor vai explicar alguma coisa técnica, também precisa simplificar. Próximo ponto é conexão. As pessoas compram de quem elas confiam. Então, poste coisas que aproximam você do público. Por que isso? Ninguém compra, principalmente na internet. Hoje em dia tem muito golpe na internet. Então ela precisa confiar em você. Então uma das maneiras dela confiar em você é você mostrando o seu rosto, como eu estou fazendo aqui hoje. Quanto menos você mostra o seu rosto, menos a pessoa confia em você. Então coisas que você pode postar para gerar essa conexão, gerar essa confiança também. Então você pode mostrar os seus bastidores, o seu dia a dia. Gente, quando a gente fala bastidores, muita gente acha que precisa mostrar toda a sua rotina, a hora que você levanta, o café que você toma, o caminho que você faz para ir trabalhar. Não, não é isso. O bastidor é alguns momentos, né, ou os melhores
melhores momentos do seu dia. E não precisa ser todo dia. Tem dia que é monótono, tem dia que é chato. Esse dia você não precisa mostrar. Mostra um dia diferente, um dia atípico do seu negócio. Isso vai fazer o seu público criar conexão. Conte uma história que você, de como você começou o negócio, ou uma história de superação, um problema que você tinha e como que você resolveu. O problema do seu negócio mesmo, às vezes até um problema financeiro, como você resolveu, um problema de um... Isso é para você gerar conexão, para mostrar que você é humano. Desafios que você superou, é a mesma coisa da história, né? Então, às vezes você teve um problema muito grande, a porta do seu negócio caiu. Você pode chamar, gente, hoje a porta do meu comércio caiu e eu tive que sair correndo, hoje eu não consegui nem abrir, então peço desculpa aí por vocês por não ter aberto meu negócio e tal. Você pode contar esses tipos de desafio que você passa no dia a dia. Você pode mostrar um pouco do seu sentimento, da sua tristeza, da sua angústia, não tem problema. Só cuidado quando você vai mostrar alguma coisa quando você tá com raiva, tá? Você não falar palavrões e essas coisas. Entenda uma coisa, não precisa virar uma novela. Não é porque eu falo que você pode falar suas coisas tristes que você vai fazer, abrir os stories chorando, dar aquela conexão onde a pessoa ela sente tanto que ela vai chorar junto com você. Também não chega ao extremo, tá? Por isso que é bom você contar desafios, coisa que você passou e como que você superou. Quando você conta, às vezes, o momento que tá acontecendo, dependendo do que pode acontecer, você vai ficar tão emocionado que você chora. E aí não é tão legal esse momento, tá? Mas se for uma superação, então você já conta o que aconteceu e como você resolveu esse problema. Você até inspira outros empreendedores. Isso mostra que você é humano e as pessoas se identificam e prestam mais atenção em você. Terceiro ponto, nós vamos falar sobre prova social. Esse já é a estrutura, mas eu vou te entregar ela mais mastigada lá na frente. Eu tô falando pilar por pilar. São 4 pilares, eu tô falando um de cada vez. Prova social. Quer que as pessoas acreditem no que você oferece? Então você precisa mostrar essa prova. Como a gente faz isso? Aí eu tenho aqui, ó, depoimento de clientes, prints de WhatsApp antes e depois e resultados alcançados. Quando a gente fala de depoimento de clientes, a gente tem lá o nosso Google Meu Negócio. Se você não tem, você tem que criar. Se você não tem um Google Meu Negócio, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo de como criar o Google Meu Negócio. É uma plataforma do Google onde você consegue atrair clientes de formas gratuitas. Depoimentos de clientes a gente pode tirar print do Google Meu Negócio, a gente pode também tirar prints no próprio WhatsApp, qualquer lugar que a pessoa deixou esse depoimento, você pode tirar um print, tá bom? Antes e depois, dependendo do seu comércio, do seu ramo de atividade, é legal postar um antes e depois, né? Alguma prestação de serviço, tipos de negócios que é interessante colocar um antes e depois. Exemplo, uma pizzaria não faz sentido pôr um antes e depois de uma pizza, né? Mas salão de beleza, funilaria, é bem interessante colocar o antes e depois, que foi a transformação que você fez. E resultados alcançados. O que o seu cliente alcançou com o seu produto ou seu serviço? Qual foi a satisfação? Uma coisa que é importante da prova social, que muita gente tem medo, parece que corre da prova social, é você como empreendedor, se você tiver um time de venda, você precisa pedir para o seu cliente a prova social. Você precisa pedir. Nem que você dê um cupom de desconto para o seu cliente, dê alguma coisa para ele em troca para ele fazer essa prova. Lembrando que essa prova social, ela tem que ser verdadeira, tá? Não adianta ficar inventando uma prova social. Então, você pode dar uma bonificação para o seu cliente para ele desenvolver uma prova social para você. Se essa prova social for em vídeo, melhor ainda. Mas se não puder, não tiver condições, vai em texto mesmo. O importante é você ter alguma prova social. E o próximo passo é conteúdo de venda, né? E aqui muita gente já tem uma noção de como fazer. Aqui é vender mesmo. Depois de todo esse conteúdo, você pode vender. Pega o seu produto na mão e fala sobre ele. Então, ninguém gosta de sentir que está sendo empurrado para comprar, mas você pode vender de forma leve. Como isso funciona? Não é mostrar o produto e falar, gente, ó, esse produto aqui é R$39,90, esse produto aqui custa R$100. Fale um pouco mais sobre o produto, né? Então você pode mostrar o produto e explicar para quem ele é ideal. Então você pega, lembra do persona que o mundo do marketing digital vive falando? Persona. Vamos simplificar para um público-alvo. Um tipo, uma característica de pessoa e como ela pode utilizar aquilo. Então você dar exemplos de como a pessoa pode utilizar o seu produto ou o seu serviço é magnífico. Já é uma explicação. Você está mostrando o seu produto. Outra forma é você falar sobre as características e os benefícios do seu produto. Falar sobre promoção especial e o porquê ela existe. Por que você criou essa promoção? Conte um pouco dessa história, tá? No final, você
fala o preço. Ou o que você pode fazer também é contar um caso real de um cliente e mencionar o que ele comprou. Então você conta a história, está contando como se fosse a transformação do seu cliente. É como se fosse uma prova social, mas é você mesmo que está contando. No final, você mostra o produto, apresenta o produto e fala o seu preço. Assim, você desperta interesse sem pressionar o seu cliente. Não adianta você colocar o produto e falar só o preço, tá? Então agora eu vou te entregar o modelo pronto. Aqui vai o seu sistema de 4 dias que você pode repetir toda semana. Vou botar aqui na tela para vocês. Dia 1, você vai falar sobre autoridade. Então você vai falar sobre dicas práticas, erros comuns, como eu falei no começo do vídeo. No dia 2, falar alguma coisa sobre conexão, os bastidores ou história de superação. Dia 3, você faz uma prova social, ou um depoimento, ou um antes e depois, ou você mesmo, às vezes, contando a história de um cliente. Dia 4, a venda, tudo que eu acabei de falar no ponto anterior. Então aqui você vai fazer a venda, oferta direta. Quando eu falo venda, oferta direta, não é simplesmente você pegar o produto e falar, ó, isso aqui custa R$100. Não, você tem que detalhar um pouco mais sobre o produto, falar o preço também. Tendo essa estrutura, basta você repetir essa estrutura toda semana e apenas ir mudando as informações. Então, no dia 1, você vai falar sobre autoridade. Cada semana você tem que ter uma autoridade diferente para falar. Conexão. Cada semana você vai ter uma coisa, um assunto sobre conexão para falar. Cada semana você vai ter que ter uma prova social para postar. O que acontece? Não tem a prova social essa semana, então eu paro de fazer? Não, pula para venda, não tem problema. Tenho prova social, eu preciso fazer os 4 posts? Não tem problema, pode ser 3. Ou você pode repetir a autoridade, por exemplo. Também não tem problema. Você pode fazer tudo isso no mesmo dia. Postar autoridade, conexão, prova social e a venda. Então, quanto mais conteúdo você tem, mais chance você tem de vender. É isso mesmo. E agora que você já sabe exatamente como postar, falta só um detalhe. Qual é esse detalhe? Esse detalhe é organizar isso de forma estratégica para atrair clientes todos os dias. E como que faz isso? Na minha mentoria eu mostro como estruturar o seu negócio para crescer com consistência. E o marketing, que é o que a gente falou hoje, o marketing é apenas um dos pilares. E se você quer participar, o link para garantir a sua vaga está na descrição desse vídeo. Corre lá, aperta o link e vem falar direto comigo. Até o próximo vídeo. Fui!